Como eu havia colocado, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o campo elétrico especial de uma carga elétrica que tem uma propriedade importante, que é o fato dela ter as suas dimensões desprezíveis frente às dimensões do problema que está sendo analisado. Essa carga elétrica é chamada de carga pontiforme. Então nós vamos estudar agora o campo elétrico dessa carga que tem as suas dimensões desprezíveis frente às dimensões do problema. Carga elétrica essa chamada de carga elétrica pontiforme. Vamos imaginar que essa aqui seja a carga elétrica que eu esteja mencionando, onde eu não tenho absolutamente mais nada para fazer na minha vida, e aí eu resolvo calcular o campo elétrico gerado por esta carga elétrica neste ponto P. Antes de mostrar para vocês a equação diferente daquela da aula anterior, que me permite fazer esse cálculo, eu vou fazer a representação vetorial do campo elétrico neste ponto P. Como eu tinha colocado, o campo elétrico ele é uma grandeza física vetorial e ele sempre atua na mesma linha que une a carga elétrica produtora do campo e o ponto onde se pretende, mas que bosta, e o ponto onde se pretende determinar o valor do campo elétrico. Então, vamos ver se as minhas habilidades motoras me permitem agora fazer uma linha mais ou menos reta que une essa carga a este ponto aqui. Então vejam que a carga está nesse ponto uma certa distância e, como eu falei, eu quero fazer a representação vetorial do campo elétrico nesse ponto P. Como a gente havia discutido, o campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, possui, além de modo, direção e sentido. Possuir direção e sentido significa apontar para algum lugar. Então, a partir desse ponto, eu devo traçar um vetor que ou se aproxima ou se afasta da carga. Como eu havia discutido antes, como a carga em questão é negativa, o vetor campo elétrico deve ser traçado de tal maneira a se aproximar dessa carga. Entrar na carga. Apontar para dentro dela. Esta é a representação vetorial do campo elétrico neste ponto. Naquele ponto, o campo elétrico atua naquela direção e sentido. Agora, como eu tinha colocado, o objetivo é a gente chegar numa expressão, numa equação alternativa que nos permite calcular o campo elétrico gerado por essa carga em especial. E a equação que nos permite fazer isso é a fórmula do caquedo ao quadrado. Esta é a equação que te permite calcular o campo elétrico gerado por essa carga pontiforme. Então veremos. O significado deste D não é distância entre duas cargas. Não tem duas cargas coisa nenhuma aqui. Só tem uma carga. Este D representa a distância da carga elétrica que produz o campo ao ponto onde se pretende determinar a intensidade do campo elétrico. Este Q é a própria carga elétrica, acredito ser desnecessário escrever isso aqui no quadro, e este K é uma constante chamada constante eletrostática. Essa constante eletrostática é a mesma constante que aparece lá na lei de Coulomb, que vai aparecer na fórmula do potencial elétrico que a gente vai discutir num futuro breve. E para o vácuo, o valor dessa constante eletrostática é de 9 vezes 10 na 9. Em se tratando de vestibular, o valor da constante eletrostática em princípio deveria ser fornecido, porque vocês não têm a menor... É ridículo pedir para os candidatos ficarem decorando valor de constante eletrostática para o vácuo, para o ar, para a água, para o óleo. Não tem sentido fazer esse tipo de decoreba. Então, em princípio, o valor da constante eletrostática é fornecido nas questões de vestibular que envolvam cálculo. Essa coisa horrorosa aqui, ó, o Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado, representa a unidade da constante. Ok? Então ela não é levada, poderia, mas geralmente não é levada à unidade no cálculo de campo elétrico. Então esta é uma outra observação importante. A gente leva para conta só um número, algo que eu vou fazer neste exemplo daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma pequena
observação pequena, mas importante. Vocês estão vendo que o campo elétrico ele depende da carga elétrica em módulo? Isso significa que essa fórmula, ela não importa se a carga elétrica é positiva ou negativa. O campo elétrico, ele sempre vai assumir valores positivos. Não existe campo elétrico negativo, não há interpretação física para campo elétrico negativo, de tal forma que eu posso escrever que não existe campo elétrico negativo. Outras grandezas físicas podem assumir valores negativos. Eu posso atribuir um significado físico à velocidade negativa, a potencial elétrico, que a gente vai discutir em breve, negativo. Agora, campo elétrico não. O campo elétrico, ele sempre vai ser maior do que zero, se houver carga elétrica naturalmente. Ok? Pois bem, como eu havia colocado para vocês, neste exercício nós vamos colocar em prática a utilização dessa constante eletrostática, e nesse exercício eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou praticar um pouco com vocês esse caráter vetorial de que eu tanto falo do campo elétrico, e a gente vai utilizar essa equação para resolver esse problema que vai mais ou menos assim. Problema bem objetivo, é para calcular o sinal desta carga Q1 e o módulo desta carga para que o campo elétrico resultante no ponto P seja nulo, seja igual a zero. Pois bem, o fato é que nós temos duas cargas elétricas alinhadas com este ponto, e estas duas cargas elétricas, cada uma delas vai produzir o seu campo elétrico nesse ponto P. No ponto P, portanto, haverá dois campos elétricos, um criado pela carga 1 e um criado pela carga 2. E estes campos elétricos têm que se anular. Então, como eu não sei o sinal da carga elétrica 1, eu não posso determinar para onde o campo elétrico no ponto P gerado por ela aponta. Mas eu posso determinar qual é a direção e o sentido do campo elétrico gerado pela carga 2 neste ponto P. Então, como que eu vou fazer isso? Preste atenção. A partir do ponto P, eu devo traçar um vetor campo elétrico que represente o campo dessa carga negativa. Campo de carga negativa tem que se aproximar da carga. Portanto, a partir do ponto P, eu devo traçar um vetor que se aproxime da carga. Este vetor tem que ser esse aqui, ó. Este é o vetor que representa a direção e o sentido do campo elétrico criado pela carga 2. Conforme nós tínhamos estudado, o campo elétrico de carga negativa tem que apontar para dentro desta carga, tem que convertir, tem que entrar nesta carga elétrica. Muito bem, agora vem aquela questão, como é que eu vou saber, Rodrigo, qual é para a direção e sentido do campo elétrico gerado por essa carga, por essa outra carga? Se eu não sei o sinal dela, se eu não sei o sinal dessa carga, eu não sei se o campo elétrico vai apontar para fora ou vai apontar para dentro da carga. Mas isso é relativamente simples de se determinar, porque veja, eu quero que o campo elétrico resultante seja nulo. Campo elétrico, meus caros, é uma grandeza vetorial. Para que dois campos elétricos, para que duas grandezas vetoriais se anulem, elas têm que atuar na mesma direção e em sentidos opostos. Portanto, se este campo elétrico, gerado pela carga 2, aponta horizontalmente para a direita, o campo elétrico criado pela carga 1 tem que apontar em sentido oposto para anular o campo elétrico gerado pela carga 2. Tem que ter. Para que duas grandezas, dois campos elétricos se anulem, eles têm que atuar na mesma direção, e eles sempre, neste caso, vão atuar, e eles têm que atuar em sentidos opostos. Pois bem, com base nesta concepção de que o campo elétrico 1 tem que atuar em sentido contrário ao campo elétrico 2, eu já tenho condições de responder à primeira parte do meu problema, o sinal da carga elétrica 1. Porque vejam, este campo elétrico 1, ele não está apontando para fora da carga elétrica 1. Este vetor campo elétrico está se afastando da carga.
Vetor campo elétrico que se afasta da carga representa uma carga elétrica positiva. Então eu deduzi que esta carga elétrica é positiva porque o campo elétrico está apontando para fora. Como que eu sei que o campo elétrico está apontando para fora? Porque ele tem que apontar em sentido oposto a este campo elétrico que eu já havia previamente traçado. Por isso que ele tem que apontar para cá. Ok? Muito bem, a primeira parte desse problema já está resolvida, que é a determinação do sinal da carga. Agora eu vou partir para a segunda parte, que é determinar o valor dessa carga elétrica 1. Ora, para que dois campos elétricos se anulem, não basta que eles atuem em sentidos opostos, eles têm que ter o mesmo valor, o mesmo módulo. Portanto, eu posso colocar assim, ó, que o campo elétrico gerado pela carga 1 tem que ser igual ao campo elétrico gerado pela carga 2. Aí vem aquela questão, Rodrigo, como é que eu vou saber se a fórmula que eu vou usar para expressar o campo elétrico vai ser aquela do caquedo ao quadrado ou vai ser esta que a gente havia discutido anteriormente? Ora, é muito fácil de responder essa pergunta. Se no programa forem fornecidas informações a respeito de distância, como aqui aparece, é porque você vai utilizar a equação onde aparece a distância. Se não aparecer informação de distância, é altamente improvável que você vai utilizar aquela outra equação ali. Ok? Então vamos lá. Acredito que ficou claro que a equação que nós vamos usar para se expressar o campo elétrico gerado por cada carga é a fórmula em que aparece a distância. Então, no lugar de cada E de campo elétrico, eu estou colocando a sua fórmula. Aqui está. Eu tinha cantado a pedra que neste exercício a gente iria utilizar o valor da constante eletrostática, o que eu acredito ser desnecessário, porque estas duas constantes aparecem nestes dois lados da equação, então eu posso simplificar. O que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir os valores conhecidos às grandezas físicas. O módulo da carga elétrica 1 eu quero determinar. Aí eu vou dividir pela distância da carga elétrica 1 até o ponto onde eu quero que o campo elétrico seja nulo. Da carga elétrica 1 até o ponto P, nós temos uma distância de 1 metro, que segundo a equação deve ser elevado ao quadrado. Isso vai ser igual. O módulo da carga elétrica 2 é de 4 milicoulombs. Este M que aqui aparece é um submúltiplo da unidade, que significa mili. Uma notação, um submúltiplo da unidade que equivale sempre a 10 na menos 3. Portanto, o módulo da carga ser de 4 milicoulombs é o mesmo que dizer que o módulo da carga é de 4 vezes 10 na menos 3. Pois, repito, este Mzinho que aqui aparece representa sempre o 10 na menos 3. Percebam que aqui eu não coloquei o sinal de menos porque a carga elétrica na fórmula do campo elétrico está expressa em módulo. Módulo de um número negativo é isso aqui. Aí eu vou dividir pela distância da carga 2 ao ponto P elevada ao quadrado. Desta carga até esta, nós temos 1 metro mais 1 metro. Não se engane em utilizar esse 1 metro aqui, tá? Que 1 metro é a distância entre as duas cargas. E na fórmula do campo elétrico, dê a distância da carga elétrica ao ponto onde eu quero que o campo elétrico se anule. É daqui, da carga 2, até esse ponto P. Essa distância vale 2, que eu vou elevar ao quadrado. Estou mexendo um pouquinho com a matemática aqui. O módulo da carga 1 dividido por 1 ao quadrado vai dar o mesmo, né? Isso vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 3 sobre o 2 ao quadrado, que dá o próprio 4. 1 é o elemento neutro da divisão, eu posso omiti-lo, e eu vou dividir o 4 por 4, que vai dar 1 vezes 10 na menos 3 coulombs. Este é o valor do módulo da carga elétrica 1, que é positiva. E esse sinal da carga elétrica não foi determinado com base nos cálculos. Foi determinado com base naquela notação vetorial que a gente havia discutido antes. Ok?
Por enquanto é o que eu tenho para falar para vocês sobre campo elétrico gerado por carga pontiforme. E nas próximas videoaulas a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa parte de eletrostática.